Olá, seja muito bem-vindo ao Britcast, o seu podcast do Conexão Britânica, onde a gente vai falar um pouco de inglês, um pouco de cultura, um pouco de história e de várias outras coisas. É um espaço onde eu procuro trazer sempre alguma pergunta para a gente poder debater, para a gente poder discutir e, obviamente, eu trago uma opinião minha. Antes da gente apresentar o tópico aqui, eu sei que você já viu no título, mas antes da gente trazer o tópico, só queria falar uma coisa. Todas as opiniões aqui, elas são minhas. Não significa que eu esteja certo, não significa que eu esteja errado. Então, e você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você não precisa necessariamente concordar comigo. Se você concorda, legal, ótimo. Se você não concorda, coloca aqui para mim, seja aqui no comentário, no YouTube, quem está vendo no YouTube, quem está vendo por outros meios, manda lá no Instagram. Por que você não concorda comigo? E coloca teu argumento. Às vezes, você me coloca alguma coisa que me faz refletir, me faz mudar de opinião. Tá bom? Dito isso, vamos falar sobre o tópico de hoje, que é basicamente motivos pelos quais a gente deve falar inglês. O que acontece? Nós vivemos num país onde o ensino de línguas ele ainda está engatinhando, né? Pelo menos é uma visão que eu tenho, que ele ainda está engatinhando, que não é algo visto, pelo menos não por todas as castas, como sendo algo primordial, necessário, né, indispensável. Obviamente o pessoal das castas mais altas da sociedade acham isso necessário e investem nisso, mas tem gente que não tem, que não consegue ter acesso. E claro, isso dificulta muito o acesso das pessoas. Mas também existe um outro detalhe, e eu sei que eu vou incomodar algumas pessoas com relação a isso, e são justamente aquelas pessoas que elas dão dislike nos vídeos em que eu dou opinião, porque a pessoa não gosta da minha opinião e vai lá e dá um dislike. Tudo bem, democracia é desse jeito, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe o caso daquela pessoa que ela tem oportunidade, ela tem esse benefício e ela não aproveita. Que é justamente a pessoa que mais lá na frente vai procurar um profissional como eu e como vários outros dos meus colegas para aprender uma coisa que ela teve oportunidade antes e não fez. Então, motivos, né? O título de hoje é motivos pelos quais a gente deve aprender inglês. Primeiro, vamos botar a coisa mais filosófica. Tá? E uma daquelas que dá dislike. Aprender um segundo idioma, um terceiro idioma, ele é bom porque ajuda o nosso cérebro a se manter saudável. Ajuda a gente a se manter bem, né? Manter o nosso intelecto funcionando. Então, esse é um dos motivos. O segundo deles porque ele vai ser bom para o seu futuro. Tem um monte de gente que fala isso. Você deve aprender inglês porque vai ser bom para o seu futuro. Essas pessoas, elas que falam isso, tá? Elas não estão tão erradas assim, não. Elas não estão enganadas no que elas estão dizendo. Eu falo, nesse sentido, eu falo muito por experiência própria. Eu tive um coordenador uma época, não vou mencionar o nome, até porque a gente não tem mais contato e por uma série de outros motivos, mas o que ele me ensinou e o que ele fez fica. Que ele disse assim: nenhuma pessoa que fala inglês fica sem trabalhar. E, sinceramente, falando aqui pra você, desde o momento que eu comecei a dar aula de inglês, que eu me entendi como falante de inglês, eu nunca fiquei sem trabalhar. Nunca. Seja como professor de inglês, seja como tradução, seja com outras coisas que eu já fiz na vida e que eu passei a fazer em inglês, porque eu poderia entrar em contato com pessoas de outros países, tá? Quem me acompanha aí há mais tempo sabe que eu tenho formação em música. E um dos cursos, por exemplo, que fiz na Escola de Música de Brasília foi de editoração musical, ou seja, trabalhar com softwares de computador que fazem partituras musicais. Então, eu tenho condições e tenho conhecimento para fazer isso. E trabalhei durante um tempo, como freelancer, obviamente, para algumas pessoas fazendo editoração musical. E essas pessoas moravam onde? Estados Unidos, Holanda, né? Outro, eu não cheguei a perguntar de onde era, mas o nome era oriental. Então, China, Japão, enfim. Eu fazia essas partituras para essas pessoas. E eu só conseguia fazer, claro, excetuando o fato de que eu conhecia o software, sabia como trabalhar no software,
Mas eu só conseguiria fazer isso para essa pessoa porque eu falo inglês. Então, o que esse meu ex-coordenador disse é verdade. Você que fala inglês, você não fica sem trabalhar. Não fica. Não fica. E eu estou falando aqui apenas de brasileiros, residentes no Brasil. Lá fora, porque, tudo bem, tem aquela pessoa que fala assim, eu não falo inglês, moro na Inglaterra, moro na Escócia, no País de Gales, não importa, e eu não falo inglês e trabalho aqui. Com certeza, você realmente faz isso. Eu tenho certeza que você trabalha bastante. Tenho absoluta certeza. Mas também tenho certeza que você não tem pretensão e não tem a ideia de sair desse emprego simplesmente porque não há outro emprego que consiga te absorver porque você não fala inglês. E eu desafio qualquer um a dizer que eu estou mentindo neste exato momento. Eu falo isso com uma tranquilidade muito grande porque eu tenho alunos que vêm estudar comigo porque estão nesta situação de ter um emprego, trabalhando com A, B ou C, não importa o que seja, mas que é aquele emprego que você está ganhando o mínimo do mínimo do mínimo e você gostaria de crescer, gostaria de melhorar. E como que a gente faz isso? Aprendendo inglês. Não é simplesmente, no caso dessas pessoas que já residem lá fora, não é simplesmente trocando de emprego. Precisa aprender inglês. Infelizmente, a realidade é essa. E, como eu costumo dizer nas minhas aulas, é entrar para a seita. A seita que dói menos. E vou dar um outro exemplo aqui. Acho que vocês já viram aqui no canal a Jéssica, minha esposa, hoje minha esposa, quando ela apareceu, ela era minha noiva. Ela me autorizou a dizer isso que eu vou dizer agora, tá? Isso foi, na verdade, a ideia dela, autorizado por ela. Recentemente, esta semana, a semana que eu tô gravando isso aqui para vocês, ela foi contratada por uma empresa americana para desenvolvimento de software, desenvolvimento de um aplicativo, para colaborar com a equipe que faz o desenvolvimento e a melhoria desse aplicativo. E ela só conseguiu a vaga por dois motivos muito simples. O primeiro deles, a empresa precisava de uma mulher que soubesse programação, que soubesse desenvolvimento de software, que é o caso dela. E segundo, que esta mulher soubesse inglês fluentemente, porque foi testado durante as entrevistas. Não um teste de inglês como a gente faz em escola, teste de nivelamento, nada disso, mas um bate-papo com o pessoal de RH, com o pessoal técnico, inclusive com o CEO da empresa. E ela só conseguiu essa vaga porque ela fala inglês. Porque com certeza há outras pessoas tão competentes quanto ela no quesito conhecimento técnico, mas que não falam inglês. Então hoje ela foi contratada, está resolvendo os últimos detalhes para a assinatura do contrato mesmo, mas a coisa já está certa. E ela só conseguiu essa vaga porque ela fala inglês. Tá? Isso, não vou nem falar de mim, porque, enfim, o fato de eu falar inglês ele é um pré-requisito para eu poder dar aula de inglês, né? Vamos deixar um ponto pacífico nisso daqui. Mas se você que está me vendo ou me ouvindo, tá? Se tiver nas plataformas de streaming de áudio, né? No Spotify, no Deezer ou no Google Podcast. Se você que está me vendo ainda não entendeu isso, entenda agora. Se você não se levantar neste exato momento e aprender inglês de uma vez, você vai ficar no mesmo lugar para sempre. Se esse lugar que você está é bom para você, legal, seja muito feliz. Mas se esse lugar que você está não é bom para você e você quer melhorar, aprenda inglês. Não precisa ser comigo. Não precisa, de verdade, de coração, não precisa ser comigo, pode ser com qualquer outra pessoa. Tem milhares de outros criadores de conteúdo aqui no YouTube, no Spotify, nos outros locais de streaming também. Tem vários outros. E tenho certeza que são tão competentes quanto eu, se não mais.
Alguns deles são muito mais competentes do que eu, porque tem muito mais seguidores do que eu, muito mais inscritos do que eu. Mas aprenda. Aprenda. Você que é mais jovem, da adolescência, entrando na adolescência ou já no fim da adolescência, que ainda não entendeu que você precisa aprender inglês, faça isso agora. Se você tiver a oportunidade de aprender, faça isso agora. Porque daqui a um tempo, se você não fizer, você vai lembrar de mim. Aí você vai estar lá, sei lá, para ser promovido na empresa que você trabalha e vão olhar para você e falar, então, você fala inglês? Porque essa promoção, esse cargo, é para uma pessoa que fala inglês. Você vai lembrar desse camarada careca de óculos dizendo para você que você deveria aprender inglês hoje. E você não fez. Isso me lembra uma historinha na última escola que eu trabalhei antes de eu começar a criar conteúdo. Isso eu já contei a história do que aconteceu, tá? Para eu migrar, então vou deixar abaixo isso. Um dado momento que eu estava na recepção da escola, conversando com alguns alunos que estavam para entrar em aula, e tinha esse aluno em especial, não me lembro mais o nome dele, mas ele disse assim, teacher, eu te contar um negócio. Acabei de perder uma vaga de $50 mil anuais. Eu olhei para ele e falei, poxa, o que aconteceu? A vaga era para XPTO, lá, uma parte de tecnologia. E precisava que tivesse algumas certificações, né? Aquelas coisas, né? Da AWS, da Microsoft, da IBM, etc. Ele falou, eu tenho todas essas e as certificações depois dessas. Eu tenho várias certificações. Praticamente toda certificação que aparece eu faço. Só que eu não falo inglês. Aí eu perguntei, legal, mas como é que você faz a certificação? Ele, cara, a certificação é texto, você decorar um monte de coisa, você aprendeu, usa o tradutor, eu não preciso falar com ninguém. Mas se eu falasse inglês, hoje eu estaria sendo entrevistado para um emprego de 50 mil anual. E tenho certeza que eu entraria. Me mudaria para os Estados Unidos, lá para o Vale do Silício. 50 mil anual é inicial. Dali a 6 meses esse valor aumenta, porque tem gratificação, tem tempo de empresa, tem uma série de coisas. Esse valor aumenta. E ele possivelmente, se soubesse inglês naquela época, hoje seria uma pessoa ganhando 6 dígitos anuais. Provavelmente 5 dígitos por mês. Em dólar. Em dólar. O valor do dólar hoje, que eu estou gravando, R$ 4,80. Se pensar em $10 mil, a gente está falando de R$48 mil mensal. Então, você que está me vendo, assim, esse episódio, eu já não tinha intenção de que ele fosse muito longo, até para não ficar muito chato e repetitivo, mas você que está me vendo, toma uma atitude agora. Eu te dei motivos aqui. Pode parecer muita filosofia, pode parecer muita bobagem isso que eu estou te falando, mas o fato de eu saber inglês, o fato da minha esposa saber inglês, nos abriu portas e nos abriu possibilidades que não seriam abertas se a gente não soubesse. Pense nisso, pensa nisso com muito cuidado e tome uma decisão. Quer aprender? Eu estou disposto a te ensinar, seja aqui no YouTube, seja em algum dos meus cursos. Estou disposto a te ensinar. Não quer aprender comigo? Não tem problema. Tem milhares de outras pessoas por aí que são tão ou mais competentes do que eu. Mas aprenda inglês. Aprenda, que isso vai fazer diferença na tua vida. Ok? Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa like, deixa comentário aqui no YouTube, deixa no Instagram, manda mensagem lá para mim no Instagram também. Olha, viu o episódio do podcast? Achei muito legal quando você disse isso. Olha, não gostei do que você falou porque isso daqui me ofendeu. Pode falar, não tem problema. A gente bate um papo e eu quero ouvir a tua opinião. Beleza? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view e a gente se vê no próximo episódio. Valeu? Um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.